Bom dia, alunos dos primeiros anos do ensino médio do turno vespertino da disciplina de inglês da Escola Estadual Sebastião Gugel. Vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula passada. Dessa vez nós vamos focar na gramática. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 72. Página 72. Página 72. E acima na página nós temos duas palavras e um ponto de interrogação. Among or between. Quando usamos among e quando usamos between. Tanto among como between significam entre. Só que um é usado numa situação e o outro é usado em outra situação, que nós vamos ver agora. 1. Observe the words in bold in these sentences from the test on page 67 and 69. Then, rewrite the following statement, choosing the best option to complete them. Então, está mandando você observar as palavras que estão em negrito e em seguida completar, e onde tem A, B e C, nesse textinho abaixo, com between ou among. Então, o primeiro exemplo que nós temos com between. Equality between men and women. Então, igualdade entre homens e mulheres. O between nós utilizamos quando falamos entre duas pessoas ou duas coisas. Só duas. Então, o entre nesse caso é between. She, Emma Watson and Matt Damon, who played in Good Will Hunting, among many other movies. Ela, Emma Watson e Matt Damon, que contracenaram em A Caçada, entre muitos outros filmes. Então, esse among aqui, among many other movies, é entre, mas entre muitos, entre muitas coisas ou entre muitas pessoas, entre muitos outros filmes. Então, among, entre muitos, between, entre dois. Agora vamos completar o exercício. Between is used to show that two, letra A, two, nós temos two e more than two, dois ou mais de dois. Então, no caso aí, é two. Between is used to show that two people, things, or groups are related or connected. O between é usado para mostrar que duas pessoas, coisas ou grupos estão relacionados ou conectados. Among is used when you mention one thing, person, or group out of a larger number. Among é usado quando você menciona uma coisa, pessoa ou grupo de um número entre um número grande. Então vai ser a larger number. O B. Between and among correspond to the same word in Portuguese. The preposition entre. Agora vamos praticar nesse exercício aqui, A, B e C. Letra A. A good education is just one among
the important issues for a better world. Uma boa educação é só um fator entre importantes assuntos para um mundo melhor. Então aí, among, porque está falando de importantes assuntos, que são mais de 2. B. Many people among those who live in developing regions don't have access to clean water. Muitas pessoas entre aqueles que vivem em regiões em desenvolvimento que não têm acesso à água limpa. Então, among, na B também. C. There is a great difference between developing and developed countries. Há uma grande diferença entre em desenvolvimento e desenvolvidos países. Então aqui, como nós temos os países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos, são só 2, eu utilizo between. Language Study. Vamos agora para question words, que são palavrinhas que são utilizadas para fazer perguntas. Elas estão contidas em perguntas. Então nós temos aqui perguntas que vão ser perguntas de A a H, que vão ser respondidas com os números de 1 a 8. A gente vai lendo, vai respondendo e vocês vão ligando aí, certo? What is my world? O que é meu mundo? What, que significa o que, é uma question word. A resposta da A vai ser a 2. It's a survey developed by the United Nations. É uma pesquisa desenvolvida pelas Nações Unidas. Então, letra A, número 2. Letra B. Where is the United Nations doing that survey? Where, onde as Nações Unidas estão fazendo essa pesquisa? A resposta vai lá para 1. The UN, Nações Unidas, is doing that survey all over the world. As Nações Unidas estão fazendo essa pesquisa ao redor do mundo. C. How do people participate in the survey? Outra question word, how. Como as pessoas participam dessa pesquisa? Vai lá para número 7. They choose 6 out of a list of 16 issues that they consider the most important for them. Eles escolhem 6 entre 16 assuntos que eles consideram mais importantes para eles. Então, letra C vai para 7. Letra D. Why is the UN doing that survey? Why, mais uma question word. Por que as Nações Unidas estão fazendo essa pesquisa? A D vai lá para 4. Because they want to know people's priorities and help the world leaders to set the next Global Development Agenda. Porque eles estão querendo conhecer as prioridades das pessoas e ajudá-las
ajudar os líderes mundiais a desenvolver a próxima agenda global. Então, letra D vai para número 4. Por que as Nações Unidas estão fazendo essa pesquisa? Porque eles querem saber as prioridades das pessoas e ajudar os líderes mundiais a desenvolver a próxima agenda global. 4. D4. What is he for she? O que é he for she? Mais uma vez o what, o que. E na E nós vamos para número 6. It's a solidarity movement for gender equality. É um movimento solidário para a igualdade de gênero. F. Who is taking part in the He for She project? Quem está fazendo parte do Ele para Ela, pelo projeto Ele para Ela? A letra F vai lá para 8. Emma Watson e Matt Damon. Quem? Emma Watson e Matt Damon. F, número 8. G. When do we need to take part in that movement? Quando nós precisamos fazer parte desse movimento? Letra G vai lá para 5. Now, agora. E por último, letra H. How do we learn more about that movement? Como nós podemos aprender mais sobre esse movimento? Letra H vai lá para número 3. Só sobrou ela, né? By checking the website www.heforshe.org, através da checagem no website www.heforshe.org. Então aqui nós temos exemplos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 question words. Algumas se repetem. Nós temos what, que é o que, where, que é onde, how, que é como, why, que é por quê, what novamente, que é como, ou melhor, what novamente, que é o que, F, who, que é quem, G, when, que é quando, e H, mais uma vez, how, que é como. Então, são palavrinhas que são utilizadas para se fazer perguntas. Vamos responder a 2. Nós vamos responder para que é utilizada cada question word. Ok? What is the question word used to? Qual é a question word usada para? Aí nós temos o complemento aí, vocês vão colocando na frente qual é a question word. Ask about something. Perguntar sobre alguma coisa. Vai ser what. What. Ask about time. Perguntar sobre tempo. Que horas, por exemplo? Em que momento? Vai ser when. Quando. Perguntar sobre tempo, when, como. Ask about a place. Perguntar sobre um lugar. Where. Onde. Perguntar sobre um lugar. Where. Onde.
Ask about a person. Perguntar sobre uma pessoa. Who. Ask about a person. Who. Ask about the reason for something. Perguntar sobre a razão para alguma coisa. Why? Por quê? Perguntar sobre a razão para alguma coisa. Why? Por quê? Ask about manner. Perguntar sobre o modo. How? Como? Ask about manner. Perguntar sobre o modo. How? Como? Agora, vamos ver um outro ponto gramatical, que é o Simple Present and Present Continuous. Take a look at the questions in Activity 1. Question words. Again and answer. Which ones are about actions that are happening now? Quais delas são sobre ações que estão acontecendo agora, nesse momento? Então nós vamos voltar lá para as question words, para esse exercício que a gente fez ligando. E nós vamos encontrar que as que estão se referindo a ações que estão acontecendo nesse momento vão ser a B. Where is the United Nations doing that survey? Onde eles estão fazendo essa pesquisa. Esse fazendo indica uma ação que está acontecendo no momento em que se fala. A D. Why is the UN doing that survey? Por que as Nações Unidas estão fazendo essa pesquisa? Mais uma vez, fazendo. Se estão fazendo, está se referindo a uma ação que está acontecendo no momento em que se fala. E a F, who is taking part in the He for She project? Quem está fazendo parte? Fazendo parte também nos mostra uma ação que está acontecendo no momento. Letra B. Which ones are about facts or permanent states? Quais deles são sobre fatos ou estados permanentes? Vai ser a A, o que é meu mundo? A C, como as pessoas participam dessa pesquisa? A E, o que é he for she? A G, when do we need to take part in that movement? Quando nós precisamos fazer parte desse movimento? E a H, how do we learn more about that movement? Como nós aprendemos mais sobre esse movimento? Então são situações em que as ações elas acontecem no decorrer do tempo e são estados permanentes. Essas duas questões, a A e a B, a A ela exemplifica o present continuous, que são ações que estão acontecendo no momento em que se fala, as que têm o ing no verbo, por exemplo. E a B fala de fatos ou estados permanentes, que estão no presente e que acontecem com frequência no presente ou acontecem nesse momento, como estados permanentes. Então, a B fala sobre o simple present. Agora a 2.
Com relação às questões na página 72 ainda. Observe the structure of the questions in the table below. In your notebook, copy the table and complete it with the missing words. Nós temos aí o escalonamento, cada palavrinha sendo definida, certo? Com relação ao que a gente viu ainda nas question words, aqueles de A a H que a gente ligou. Então a primeira, a question word da primeira vai ser what. O verbo auxiliar is. E o complemento my word. Então vocês vão completar o primeiro quadrinho aí com what. What is my word? Então nós temos a question word, what, o verbo auxiliar is e o complemento do verbo my word. No segundo, na segunda coluna, na segunda linha e a segunda coluna. When, do, quando nós. Subject, vocês vão colocar o I, W-E. E main verb, need, N-E-E-D. When do we need to take part in that movement? Quando nós precisamos fazer parte desse movimento. Então vai ficar when, question word, do, auxiliary verb, subject, we, main verb, need, to take part in that movement, o complemento. Então o sujeito vai ser nós, o we, o verbo principal vai ser need, precisar, e o restante já está aí, né? Terceira linha. Vocês vão começar com where, de onde, where is the United Nations doing that survey? Onde as Nações Unidas estão fazendo essa pesquisa. Então, where, na question word. No subject, the United Nations, ou só UN, só UN, se vocês quiserem. Doing, D-O-I-N-G. D-O-I-N-G, doing that survey. É um exemplo de present continuous. Esse doing, com ing no final, significa fazendo. Who, próxima linha. Who is taking, no main verb. Quem está fazendo parte do projeto He for She. Então, who na question word, is no auxiliary verb, não tem nada no sujeito. No main verb, taking, T-A-K-I-N-G, taking. Quem está fazendo parte do He for She project. Próxima linha, o I, auxiliary verb, is, subject, the UN, as Nações Unidas. Main verb, doing, novamente doing, that survey. Por que as Nações Unidas estão fazendo essa pesquisa? Mais um exemplo de presente contínuo. How do we learn? Vocês vão colocar do, D-O, no auxiliary verb. No subject nós já temos o we. Main verb, learn, L-E-A-R-N.
more about that movement. Na 3, pessoal, nós temos perguntas com question words sobre o texto My Word, a pesquisa My Word. Tá perguntando aí, what is another name for global warming? Qual é o outro nome para aquecimento global? Mudança climática. Letra A, mudança climática. B, when is it happening? Quando isso acontece? Agora. C, where is it happening? Onde está acontecendo? Ao redor do mundo. Letra C, ao redor do mundo. Letra D, who does it affect? A quem isso afeta? Afeta a todos nós. Letra D, afeta a todos nós. Letra E, how does it affect us? Como isso nos afeta? De diferentes formas. Letra E, de diferentes formas.